Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Voz do Cooperativismo. Hoje eu e meu colega Juliano De Luca estamos aqui em Concórdia para conversar com o presidente da Copérdia, o senhor Vanduir Luiz Martini. Primeiramente, um prazer recebê-lo no nosso programa, presidente. Prazer é todo nosso, né? Deixar aqui o nosso abraço a quem está nos acompanhando, cumprimentar o Wesley, cumprimentar a equipe aí que está trabalhando hoje aqui em Santa Catarina, né? E desde já agradecer pela oportunidade de a gente conversar com o cooperativismo do estado do Paraná. Presidente, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, não só no cooperativismo, como também dentro da Copérdia. Ok, Wesley, vamos falar então, né, Juliano, já que estão pedindo para a gente contar um pouco da história, né? Bom, a gente está na Copérdia, no sistema já há 32 anos, a gente teve uma oportunidade de ingressar na cooperativa de uma forma um pouco diferente do que normalmente a gente vê. Nós começamos operando no campo como auxiliar de carregamento de suínos, né? A cooperativa na época tinha o seu transporte da logística própria, tinha um motorista, precisava ter alguém junto para carregar suínos, né? E aí entramos com essa função, nessa atividade, depois tivemos aí algumas oportunidades importantes na cooperativa, gerenciamos unidades da cooperativa, fomos também gerente da área de insumos agropecuários, aí voltamos para a sala de aula, fomos novamente fazer faculdade, né? Fazer graduação, pós-graduação, MBA, e aí o mundo e as pessoas foram conspirando, ajudando a gente no dia a dia, a equipe, os produtores, trabalhamos em várias atividades da cooperativa e aí recebemos então a oportunidade pela mão do seu Valdemar Bordião, que era o nosso presidente, como primeiro vice-presidente, né? O nosso primeiro estágio, então, na alta direção foi como diretor-geral, depois como segundo vice-presidente. E aí o seu Valdemar, que sucedeu aí também um belo trabalho dentro dessa casa, né? Nos seus mais de 50 anos na cooperativa, deixou então a oportunidade para a gente estar como presidente, o nosso segundo mandato, né? Mas o nosso segundo ano do segundo mandato, então, agora em 24. Os 6 anos aí, presidente. Isso, exatamente, são 5 anos, né? Mas é a história da cooperativa também muito maior, né? 56 anos esse ano, né, presidente? Conta um pouquinho da história da Copérdia. Olha, a Copérdia, tal qual a maioria das cooperativas do nosso estado, talvez aqui do sul do Brasil, ela nasceu de uma necessidade de um grupo de produtores onde eles tinham uma atividade da produção, especialmente na atividade de feijão, e aí existia uma associação que tratava disso, e aí tivemos a sabedoria, né, de algumas pessoas em criar uma cooperativa, e essa cooperativa, então, tratou de criar outras atividades durante a sua vida, né? Então começou com um propósito para receber feijão do produtor, ir para o mercado, comercializar, e a partir daí veio nascendo oportunidades dela expandir as suas atividades, os seus negócios. Então hoje nós temos mais de 10 atividades na cooperativa. Tivemos também uma história bastante recente, que foi a incorporação da cooperativa de Joaçaba, Cooperrio, né? Uma cooperativa também bem estruturada, bem posicionada no mercado, mas que teve, de certa forma, um pouco de dificuldade, e a gente acabou juntando as forças e adquirimos, então, junto com os cooperados todos, o desafio, né, de tocar a cooperativa Copérdia, juntando mais uma cooperativa até um pouco maior do que era a Copérdia. E aí, claro que, dentre todo esse desafio que a gente teve, veio bastante oportunidade. Nós tivemos, então, uma inclusão de 9 mil produtores cooperados da Cooperrio. Hoje nós estamos em 22 mil produtores cooperados. E isso, de certa forma, tratou de colocar um pouco mais de envergadura na cooperativa. Nós atuamos numa área de pequenas propriedades, atividades das mais variadas possíveis. Então, a gente encontra hoje numa propriedade
de 15, 20 hectares aí, uma oportunidade de operação muito boa, né? Com atividades como frango, como suínos, leite. Então tem aí uma história bem bonita, né? E dentro desse propósito todo, com certeza, é tentar criar ainda mais oportunidade para essas pessoas, né? Presidente, o senhor citou alguns números agora, referente a associados. Fala um pouco mais sobre o número de associados, colaboradores, quais as regiões que vocês estão atuando hoje. Certo. Bom, hoje, começar um pequeno histórico, então, da região. A gente, tradicionalmente, nasceu aqui em Concórdia, certo? E depois fomos, os nossos que nos antecederam foram abrindo unidades nos municípios no entorno da região aqui. Então, por exemplo, Ceará, Itá, Paial, Chavantina, Piratuba, Peritiba, essas regiões daqui, né, costeando aqui a margem do Rio Uruguai. E nós, nessa característica, também depois tivemos a visão do nosso atual, então, da época, presidente Neivor Canton, para que a gente pudesse, quem sabe, operar também em outros estados. E aí optamos em trabalhar no Rio Grande do Sul. Então hoje a gente tem operação no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná, né, através de operação inclusive de fomento da atividade de plantio, de suinocultura. Atuamos também com uma unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa unidade ela é uma unidade nova, a gente está iniciando um trabalho. Nós temos lá hoje algumas unidades de produção de suínos, certo? A gente produz leitão, por exemplo, no estado do Paraná e leva até o Mato Grosso do Sul para a gente, então, fazer o processo de terminação e entrega para a Aurora Coop no frigorífico de São Gabriel do Oeste. Existe um projeto de crescimento, inclusive, nós temos vários produtores que estão fazendo construções, preparando a estrutura para a gente aumentar ainda esse volume. E hoje nós temos uma unidade mais operacional no estado do Goiás, que serve de um trabalho que a gente faz lá também na aquisição de suínos para entregar no frigorífico. Nós somos hoje em mais de 200 municípios, a Copérdia está nesses estados. Nem todos esses municípios nós temos unidade física, mas tem um produtor. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul nós temos 3 produtores em Santo Cristo, né? Tem lá 4.000 matrizes de suínos que nós produzimos leitão, trouxemos daí para a operação mais próxima do frigorífico, está certo? Ou de Sarandi ou de Erechim, aonde a gente fomenta com o produtor e depois a gente entrega esse suíno para a Aurora Coop também. Hoje a Copérdia, nas principais atividades, suínos, leite e avicultura, toda a nossa operação, praticamente que 100%, um pouquinho de suíno que a gente atende uns contratos extra Aurora Coop, mas se não, toda a nossa operação dessas atividades, as principais atividades da cooperativa, é feita com a Aurora Coop. Então nós temos hoje desses 22 mil cooperados, quando a gente separa avicultura, suinocultura e atividade de leite, cerca de 1.800 a 2.000 produtores fazem essas operações com os nossos, com os produtores, com a cooperativa, e a cooperativa então leva essa produção, entrega toda ela na plataforma da Aurora Coop para ela industrializar e aí vai para o mercado nacional e internacional. Perfeito. O senhor falou um pouquinho das atividades aí, poderia dar uma visão panorâmica para nós, um pouquinho de cada atividade, o que ela representa para a Copérdia? Então, a nossa principal atividade hoje ela é a atividade comercial da agropecuária, ou seja, de fato são as nossas lojas, né? As lojas que fornecem insumos para o produtor, equipamento para o produtor, né? Essa é a nossa maior operação. Depois dessa operação vem a atividade sim de suinocultura, né? A atividade de suinocultura que é uma atividade, como eu falei, ela fortalece todo um sistema de produção. Hoje nós entregamos na Aurora Coop 6.420 suínos por dia para a indústria. Nós somos hoje a maior fornecedora de suínos do sistema Aurora Coop. Aliás, a Copérdia é a principal detentora de capital dentro da Aurora Coop. A principal cooperativa em participação de capital na Aurora Coop é a Copérdia.
A gente também capitaneava aí a entrega de leite, em primeiro lugar, até o ano retrasado. O ano passado daí a gente passou a ser a segunda maior. Mas nós temos, na avicultura, então, nós somos um pouco mais iniciantes, vamos assim dizer, né? Como a Copérdia está localizada numa região onde a logística dos frigoríficos, onde a Aurora está instalada, é um pouco distante, então nos foi oportunizado na época em ter um pouco mais de suínos. Por isso que na avicultura, agora que nós estamos começando a ter uma operação um pouco maior, a Aurora adquiriu um frigorífico em Tapejara, no Rio Grande do Sul, onde distribuiu as cotas de avicultura para 3 cooperativas e a Copérdia, então, pegou uma pequena fatia desse volume. Mas as operações nossas aí, estamos hoje com 1.500 colaboradores aproximadamente, temos 120 unidades operacionais distribuídas aí nos estados. O que é uma unidade operacional? É uma fábrica, é uma indústria de madeira, recebimento de grãos, né? Não necessariamente todas elas são comerciais, né? Temos atividade de supermercado, combustível, então temos aí uma leva bastante grande de atividades para atender o produtor. E em relação à parte agrícola, presidente, como que anda, como está hoje? Olha, na atividade agrícola, como eu falei, é a principal operação que a gente tem, as lojas, o fornecimento. Então nós temos uma equipe bastante grande de engenheiros agrônomos, de assistentes técnicos de campo. Nós temos um volume que consideramos razoável da produção, estamos aí no período de recebimento de safra, então as nossas unidades estão elas hoje a todo vapor, vamos assim dizer, porque a gente tem essa relação de comercialização do insumo e a contratação da atividade de grão. Então, hoje, a gente sabe que vivemos aí um momento bastante difícil, porque o produtor ainda está com a sua produção instalada a um custo mais elevado, ao preço que está percebendo ou que está recebendo agora. Então, às vezes a conta não está fechando muito bem para o produtor, mas a gente já percebe uma mudança nesse perfil. Hoje a gente já trata de um custo de produção mais aceitável se a gente comparar com o que o mercado está oferecendo ao produto, ao grão do produtor. Então, nós tivemos sim uma pequena queda na produção aqui da nossa região, especialmente. A gente fala da primeira safra plantada, excesso de chuvas, então deixou um pouco, mas a gente está satisfeito, sabe? A gente até fechou na semana passada, todo o final de semana a gente fecha o volume previsto e compara, né, o planejamento com o que está realizando. E nós estamos um pouquinho ainda atrasados no percentual que gostaríamos de estar participando, mas quando a gente olha a redução da produtividade que a gente teve e o volume que a gente está recebendo, nós estamos muito satisfeitos com o volume de grãos que a cooperativa vem recebendo nessa safra que estamos andando, vamos assim dizer, né? E a gente está posicionado em várias regiões, então nós começamos, vamos imaginar, mais pro oeste de Santa Catarina, as unidades recebendo grãos, e vamos até o Planalto Norte catarinense. Por que Santa Catarina? Porque a nossa maior operação de grãos é Santa Catarina. Mas nós temos também unidade no Rio Grande do Sul, que a cooperativa adquiriu e está trabalhando em Cruz Altinha, uma unidade que vem atendendo bem. O Paraná também, uma parceria com o Decarle aí nessa região de dois vizinhos, Chupinzinho, né, as Marques. Nós temos operação também em Palmas, que é uma unidade que a cooperativa tinha um parceiro e depois adquiriu, uma unidade que também vem muito bem, a safra vem vindo muito bem, e depois temos Paula Freitas, enfim, aí subindo. Então a região nossa, ela vai andando a safra conforme os dias vão se avançando, né? Não acontece tudo num determinado momento. E nesses outros estados está superando as expectativas? Sim, nós estamos com as nossas expectativas. Por exemplo, a região de Palmas está melhor até do que aquilo que a gente estimava. Então a safra vem vindo muito bem, né, para o nosso produtor. Claro que em algumas regiões deu excesso de chuva, isso acontece, algumas regiões deu menos do que precisava, mas eu creio que o nosso produtor ele já está acostumado com esse comportamento. Claro que quando tem investimento alto, que nem aconteceu nas últimas safras, isso dificulta a vida do produtor, né?
Por outro lado, a gente vê uma redução de preço da commodity. Isso é ruim para o produtor de grãos, é péssimo para alguns produtores, porque tem investimento, mas já para a atividade, então, que, vamos dizer assim, se abastece, né, que é o produtor de aves, o produtor de leite, da pecuária, traz um certo equilíbrio, né, e a gente precisa de equilíbrio, não tem condições de o produtor ou a propriedade entender que vai conseguir viver sempre com o mercado em alta em tudo aquilo que faz. Então, o equilíbrio faz, inclusive, a gente buscar um pouco mais de eficiência até daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Por falar em equilíbrio, presidente, o que representa o cooperativismo para o senhor? Qual que é a importância dele no ramo agropecuário, no agronegócio brasileiro? Olha, quando a gente olha para o cooperativismo e o exemplo do cooperativismo, podemos ir para o Rio Grande do Sul, podemos ir para Santa Catarina, para o Paraná, o Mato Grosso do Sul também agora vem vindo muito bem nessa questão, as cooperativas do sul do Brasil estão subindo, estão migrando para o Mato Grosso do Sul, creio que contribuindo, né? Porque a gente costuma dizer, talvez alguém que não vive no meio cooperativista possa dizer quando a cooperativa se instala numa região onde não tem uma cooperativa, que a cooperativa vai lá para tomar espaço de alguém. É muito pelo contrário, eu acho que existe oportunidade de a gente extrair mais do ambiente que a gente está. Então, eu vejo o cooperativismo dessa forma, sabe? Nós temos exemplos muitos para a gente dar para qualquer um e falar. Por exemplo, a gente fala aí de sustentabilidade, certo? Às vezes as pessoas acham que sustentabilidade é só não cortar mais uma árvore, por exemplo. A sustentabilidade é você deixar de fazer o desmatamento, A sustentabilidade também é você tecnificar o ambiente onde você está e extrair mais daquele ambiente. Então, por exemplo, quando eu falo em propriedade de 15 hectares, nós temos propriedades aqui de 15 hectares, aqui pertinho, inclusive eu tenho uma junto com um sócio meu, com oportunidade, sabe, de gerar bastante emprego para aquela pequena propriedade, certo? Gerar uma receita num ambiente bem concentrado, que é bom para mim, que é bom para o meu colaborador, para o nosso colaborador, que é bom para o município. O fato é que já é 5 ou 6 anos que recebe um prêmio que a gente chama aqui de Troféu Migrante em Concórdia, que é as propriedades que têm um faturamento, vamos dizer assim, alto em relação ao ambiente que está. Então, isso de certa forma, quem que faz isso? É o cooperativismo que ajuda a fazer isso. Então, não é só a área, né? A Copérdia, por exemplo, eu falo em 22 mil cooperados. A maioria das nossas propriedades aqui tem de 15, 20, 25 hectares. E tem propriedades que têm sustentabilidade, que Deus conseguiu sustentar o patriarca, a matriarca, já veio o filho, já casou, já tem o neto e está construindo aqui uma relação de sucessão numa pequena propriedade. Então, agora a gente às vezes até fala, quem é que faz isso? Por exemplo, vou pegar, e as cooperativas fazem, a grande maioria faz, mas tem cooperativa que trata ou só de suínos, ou só de leite, ou só de grãos e de leite. A Copérdia tem mais de 10 atividades, por exemplo. Eu tenho lá uma preocupação com o produtor de leite, que tem 5 hectares que planta milho, 5 que planta soja, que tem um aviário, que tem uma terminação de 1000 suínos, num ambiente. Então, a gente tem uma estrutura para buscar ajudar esse produtor a extrair o máximo potencial daquele ambiente que ele está. Então, a gente entende que isso também é se preocupar com sustentabilidade, né? Porque se preocupa com a sustentabilidade da família, do meio ambiente, do meio onde vive, e as cooperativas têm o insight de aproveitar as oportunidades de tecnificar a um custo adequado, buscando no sistema de cooperativa de crédito, daí de novo a cooperativa para fomentar o dinheiro, para construir essa solução para as propriedades. Então, eu creio que a gente, quando olha para isso, eu encho o peito para falar nisso, porque eu fico muito feliz. Eu sei que nós não somos perfeitos, que nós precisamos melhorar muito, que a nossa gestão ainda precisa ser refinada, mas assim, quando você olha para uma propriedade, a gente brinca, né? Você chegou lá, você conversou a primeira vez com o produtor,
Vamos fazer um projeto? Não, mas Deus o livre, eu não posso investir tudo isso. Eu já tenho 60 anos, eu não consigo. Não, mas olha, a gente vai te ajudar, nós vamos... E aí você volta na propriedade 5, 6, 10 anos depois com os nossos programas de qualidade, né? De ajudar na gestão, da organização. Você volta lá e você vê uma propriedade totalmente diferente. Você chega e conversa lá com a família, e aí, como é que está? Nossa, mudou, nossa realidade mudou, né? Então, acho que essa é a importância que a gente vê. A cooperativa não é só uma gente que compra e vende e atribui margem do seu produto e quer fechar um balanço no final do ano. Claro que precisa ser positivo, né? Mas aquela parte, aquela sobra no final, ela não é a mais importante, né? Ela precisa existir porque tem que investir. Então, acho que a importância de fato, e dá para ver, olha a área, por exemplo, de Santa Catarina, que as cooperativas estão instaladas, e não só a Copérdia, a maioria das cooperativas, especialmente as ligadas à Aurora Coop, o quanto a gente consegue produzir nessa região com as limitações que a gente tem e agregando riqueza para a comunidade, para a sociedade e fortalecendo a posição do produtor. E produzindo alimento ainda, né? Aí tem essa parte. A sociedade inteira ganha, né? Ela tem esse viés, né, que a gente acaba colaborando. É claro, como eu falei, é um negócio, né? Mas, de fato, você saber que o teu produto está indo lá para o outro lado do mundo, né, ajudando a alimentar um monte de gente que precisa ainda comer, a gente com certeza fica com mais orgulho ainda, né? Presidente, quais são os principais projetos da Copérdia para os próximos anos? Vocês vão focar em alguma linha específica, em algum projeto específico? Olha, nós temos, é muito claro, a gente quando começou a nossa gestão na Copérdia, estamos indo para o 6º ano, certo? Esse é o 6º ano nosso, né? A gente definiu 3 pilares que a gente iria perseguir e buscar na cooperativa. Um deles é a aproximação da cooperativa com o cooperado, com a comunidade, tá certo? Velocidade, ou seja, gente, olha, nós temos que ter mais velocidade. O que é velocidade? É pressa? Não, não é pressa, né? É velocidade naquilo que o produtor precisa, a gente tem que buscar entregar. E a outra que é essa que talvez eu possa colaborar bem aí com a tua pergunta, que é a consolidação. Porque nós entendemos que o ambiente que a Copérdia está instalada, ele já está suficientemente bem distribuído. Mas a gente entende que pela nossa deficiência, talvez, de operação, nós ainda participamos pouco em aqueles mercados. Então, aí vem mais uma vez na questão da sustentabilidade. Ah, mas tem mais oportunidade em outros estados, em abrir mais unidades em estados que a gente está? Sim, claro que tem. Mas se eu já estou num ambiente que eu tenho oportunidade de fazer isso que eu falei, de instalar mais um fomento, mais uma pocilga, por que eu não faço isso aí e ajudo? Então a gente vai trabalhar forte na consolidação da cooperativa, ou seja, a gente precisa nos ambientes que a gente está, levar investimento para aquela região, para a gente poder participar mais daquele mercado e contribuir com o desenvolvimento daquela região. A gente fala, por exemplo, o Paraná. A Copérdia foi para o Paraná tem 5 para 6 anos, certo? Hoje nós temos um volume importante de produção de suínos lá. E tem propriedades que já não estavam mais produzindo. A gente conseguiu levar uma estrutura para favorecer o processo de investimento, operando com alguns agentes do sistema de crédito para financiar isso e consolidar o trabalho lá, levar oportunidade melhor para algumas propriedades, para alguns produtores. Então, o nosso foco maior é continuar onde a gente está, elaborar projeto de investimento para dar sustentação à consolidação daquele ambiente. Deixar a casa bem organizada. Isso aí, essa é a palavra. Nenhuma área específica, presidente, que vocês tenham foco, vamos crescer mais na suinocultura, na questão dos grãos? A atividade de grãos, como eu falei, é uma atividade que a gente é uma dessas que estão no nosso radar, né? Porque a nossa principal operação é a comercialização de insumos e, naturalmente, na comercialização você precisa dar estrutura para o produtor entregar a produção de grãos. Como que funciona a produção de leite, por exemplo, da Copérdia? Hoje a Aurora definiu uma cota de produção. Como a gente opera com a Aurora, a gente vai crescer essa atividade se a Aurora tiver indústria
melhorada, ou seja, mais demanda, entendeu? A suinocultura da mesma forma. Hoje nós temos 6 mil e tantos suínos por dia. Ela está ampliando o frigorífico de São Gabriel do Oeste e deu uma cota para a Copérdia, como deu para mais cooperativas. Então, nessas áreas, a gente cresce dessa forma, tá certo? Alinhada com a estratégia da Aurora. Frango. Falei, a Aurora adquiriu um frigorífico numa região que a Copérdia estava, abriu oportunidade de cota, então cresce. Mas nós não vamos buscar mercado nesses ambientes, né? Então, as nossas operações, onde elas têm a oportunidade de crescer mais, é na área da atividade de grãos, captar mais grão, porque nós precisamos mais grãos, né? Nós temos hoje um déficit muito grande na Copérdia de grãos, tanto milho quanto soja. E aí, logicamente, que se assemelha aí a operação de grãos com a comercialização de insumos, que é uma coisa que a gente busca fazer cada vez mais com o nosso produtor. Nós temos a FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas de Santa Catarina, onde nós somos sócios também. E lá temos uma indústria de fertilizantes, onde importamos e podemos trabalhar com o produtor numa condição um pouco melhor quando a gente trata em competitividade. Então temos ambientes dessa natureza para poder melhorar as operações onde a gente está. Presidente, o senhor já comentou um pouco sobre a questão da tecnologia no campo, né? E de que forma que ela vem impactando ou ajudando hoje dentro da cooperativa? Bom, nós temos um trabalho que a gente, na verdade é um evento que a gente faz que a gente chama de Tecnoeste, certo? A gente realiza ele a cada 2 anos aqui. Esse ano a gente acabou de fazer ele também, é uma parceria com o Instituto Federal Campos de Concórdia. E lá é um laboratório, como a gente sempre costuma dizer, a céu aberto, certo? Então esse é um evento que a gente faz. A gente tem também o Tecnorte, que acontece lá no Planalto Norte de Santa Catarina. Bom, como é que a gente trata a questão da tecnologia? Primeiro que a gente costuma dizer que o nosso produtor não é cobaia. A gente precisa estar convencido, tratando dessa nova tecnologia, vamos assim chamar, para poder, olha, isso daqui a gente já viu, já testou, já entendemos que é importante para você e estamos te oferecendo ela. O Tecnoeste, de certa forma, é um ambiente onde a gente busca trazer as tecnologias que já estão funcionando. Para a gente, você tem que fazer um experimento, um teste desse que a gente faz lá, antes de levar para o campo, né? Agora, a gente não pode fugir da realidade da melhoria tecnológica para nada. Eu acho que é ser muito antiquado, na minha opinião, uma pessoa que diz, olha, eu acho que o cara usar o celular, o WhatsApp é perder tempo. E a gente escuta muito, porque fica no... É uma ferramenta de trabalho. Se você souber usar ela adequadamente, ela vai colaborar com você. A gente brinca, não que a gente não gosta de conversar no telefone, mas o WhatsApp ele é muito mais produtivo do que pegar o telefone e ligar para você aí para fazer pergunta. Você está trabalhando, você está viajando, você vai responder, mas tem assunto que tem que... Então, me parece que é só um pequeno exemplo, mas a gente precisa estar adepto a ela, né? Tem que ter a mente aberta para isso. Agora, não dá para entrar também em qualquer opinião e tecnologia, tem que experimentar, tem que testar, porque, como eu falei, nós temos pequenas propriedades. Se a gente errar numa recomendação de uma tecnologia, nós vamos deixar aquela propriedade lá sucumbir, ou vamos criar problema para o produtor. Então, como que a Copérdia encara essa questão tecnológica? Primeiro que a gente seleciona muito bem os parceiros da cooperativa. Bom, a área agrícola, quem são... Quem são os nossos parceiros na área de produção de suínos, que trata de genética, que trata de nutrição, aí já sai uma boa seleção. Bovinocultura de leite, nós já fizemos todo um trabalho de levantamento de como é a nossa máquina produtiva de leite aqui da região, né? A gente fez um trabalho junto à Aurora Coop, que a gente chamou de genotipagem, né? Creio que algumas pessoas já viram falar, com certeza a grande maioria do produtor já ouviu falar. Ou seja, deixa eu estudar como que são as mães produtoras de leite da nossa região e vamos tentar trazer, então, uma melhoria genética com macho tal, com fêmea tal, cruzado com raça tal, com tal, para a gente melhorar isso. Então, mas a gente não chega e faz isso de qualquer forma. Há todo um estudo, uma análise, bom, o caminho é aqui, legal, então supera essa fase, agora vamos para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Agora vamos falar em nutrição, por exemplo. Quem que é o parceiro, qual é que é a nutrição, qual é que
o que está adequado, qual é que é a deficiência que tal região tem, porque como eu falei, a gente atua em várias regiões, e cada região pode apresentar uma deficiência ou genética, ou de alimentação, enfim, até a própria atividade de produção de grãos, né? Como que é em cada ambiente. Então a gente encara essa questão tecnológica dessa forma. Não podemos entrar numa onda de tudo que é novidade tem que ser adequada, porque a gente vai correr risco de errar muito. Então a gente seleciona bem o nosso fornecedor, o nosso parceiro, para estudar adequadamente o que é de fato que serve para esse modelo de produção do nosso produtor. Não adianta eu pegar uma autopropelida para uma propriedade de 500 mil hectares e colocar numa propriedade de 50 ou 100 hectares. A tecnologia é boa, tudo, mas não dá. Né? Para toda mão, né? Exato. E daí a gente precisa fazer isso com o nosso produtor, né? Então precisamos primeiro entender para depois apoiar o produtor nesse aspecto. E, presidente, e a questão da busca do produtor por essa tecnologia e a aceitação dele por essa tecnologia. Tem essa diferença também, né? Tem aquele que vem pedindo, poxa, eu vi aquilo lá, consigo colocar, e aquele que fica meio, será que eu vou pôr? Tem isso, tem muito. Como é que tá essa mão aí? Com certeza a gente tem isso todos os dias, né? Às vezes você já ofereceu uma tecnologia, mas ele, não, isso aqui para mim não serve, eu não quero, O outro lado ele vem e diz, não, eu quero isso, tu tem que buscar isso. Então eu creio que a cooperativa tem que estar sempre preparada para isso. Está acontecendo essa evolução. Então, por exemplo, a gente fala de tecnologia, vamos lá, na atividade de suinocultura. Nós temos um sistema de gestão da atividade de suinocultura que nos dá hoje uma capacidade de apoio à gestão da propriedade com mais de 85% do nosso plantel de UPL já instalado dentro desse programa que a gente chama da Agrines, né, a nossa parceira. Então o Everton, a sua equipe, ajuda a gestionar a propriedade, mas tem uma parcela dos produtores que querem isso daí, exigem, olha, eu acho que precisa desse detalhe aqui que vocês não estão enxergando, né? E isso aí é tecnologia, eu preciso ver, eu preciso entender. Mas tem uma parcela dos nossos produtores que não quer. Que chega um determinado ponto, e diz, não, o meu caminho é até nesse ambiente que eu estou instalado e para mim está bom assim. Então nós temos que entender isso, adequar a nossa realidade e buscar ser mais eficiente possível junto com o produtor na adequação que ele precisa, sem impor, né? Porque nós temos 5 grandes diretrizes, né? Uma é oportunizar a todos os produtores o crescimento, e logo depois vem atingir nível de eficiência competitiva. Então, a gente oportuniza, mas a decisão é tua. Só que depois, se a gente não conseguir o nível de eficiência que é necessário para competir no mercado, eu tenho que conversar contigo e eu também não posso... o produtor não pode carregar a cooperativa e a cooperativa não pode carregar o produtor. Você imagina quando nós começamos com esse programa aí, nós tínhamos lá 24 leitão fêmea ano desmamado. Esse ano, por exemplo, dos 100 produtores do Brasil, nós estamos levando lá 10 produtores da Copérdia. Dos top 100, entendeu? E desses a gente tem certeza aí que vai ter um bom posicionamento, né? Claro, de acordo com a escala de produção de cada um, né? 300 fêmeas, 500 fêmeas, 1000 fêmeas, né? Então é dessa forma que a gente encara essa questão de tecnologia, né? Não somos, vamos assim dizer, cegos a ela, né? Acreditamos e confiamos, mas a gente sempre tem um cuidado de adequar o ponto de implantação de cada momento para cada propriedade, né? Por falar em tecnologia, riscos e oportunidades que o senhor encontra para o futuro do agronegócio e para o futuro da Copérdia. Quais são, vamos começar pelos desafios. Quais são os principais desafios que a Copérdia tem hoje, ou observa no horizonte, e o que fazer para solucionar isso? Eu creio que um dos desafios que a Copérdia tem, e ela precisa pensar como melhorar isso, nós não somos uma cooperativa industrializada. Como eu falei, nossa indústria é a Aurora, a Copérdia produz e entrega para a Aurora, então, de certa forma, nós somos sócios, somos donos de uma indústria.
Agora, eu acho que um desafio importante que a Copérdia tem, e precisa pensar nisso, nós precisamos encontrar, dentro da nossa estrutura de trabalho, oportunidade de industrializar alguma coisa. Entrar no ramo industrial para agregar valor e criar outro ambiente de negócio para a cooperativa. Então, eu creio que esse é um dos desafios mais importantes que eu acho que a Copérdia precisa superar. Mas certamente já tem alguma coisa em mente. Sempre tem, né? Só que aí tem os momentos, né? A gente veio, vamos dizer assim, de bons anos, o agronegócio de maneira geral, e você olha para o desafio que você comenta para o futuro, né? Mas a gente, nos últimos 2 anos, o nosso produtor vem sofrendo, vem tendo dificuldade, né? E a gente precisa pensar nisso, então, com muita responsabilidade. Então, esses projetos, eles estão meio guardados aí para um momento que vai, com certeza, voltar a ter oportunidade para esse segmento que a Copérdia imagina entrar num processo de industrialização. Agora, para o agronegócio, eu, sinceramente, eu acho que vivemos aí essas ondas, isso é natural, né? Viemos ruim em algumas atividades, melhoramos, depois pioramos, e é o mercado que determina isso. Sim. Eu creio que o agronegócio, quando a gente fala em produção de proteína, me parece que às vezes, até vou falar olhando aqui, abusa no volume de produção, porque quando tu oferta demais, por exemplo, determinada proteína, é natural que o teu cliente lá do outro lado vai dizer, não, espera aí, deixa eu ir mais devagar aqui, né? Para que eu vou me afobar? Então a gente depende, às vezes, de questões, até mesmo como aconteceu na suinocultura sanitária de um outro país, para poder dar uma respirada, né? Então acho que aí nós temos uma falha que precisa ser corrigida. Martini, mas como que corrige isso? Eu acho que a gente consegue visualizar algumas oportunidades, mas não sou eu que determino isso. A gente da Copérdia reduzir, por exemplo, a oferta de alguma coisa que não vai. Sim. O setor tem que se organizar e fazer isso, né? E isso é difícil, né? É difícil porque alguém discute, conversa, trata do tema e alguém olha, está junto discutindo e vê oportunidade e é normal do mercado, não dá para a gente, né? Mas eu acho que tem que ter um processo de organização melhor. Eu acho que o país já se encontrou muito bem na produção de grãos, me parece que nós estamos muito bem posicionados, né? Temos oportunidade com certeza, e aí vem a questão da logística, que eu acho que é um ponto bastante problemático para o país, desarmazenagem, por exemplo, né? Mas na questão da proteína, eu vejo que o agronegócio precisa pensar, precisa organizar melhor, porque me parece que a gente vive, sabe, eu não sei as outras cooperativas, mas devem enfrentar as mesmas dificuldades. Ano tá bom, a atividade tal, a outra tá tal, como é que equilibra isso, né? Teria que buscar dar uma regulada nesse processo. Como fazer? Bom, aí as cabeças pensantes aí, com quem pode contribuir, tem que pensar numa estratégia. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos uma atividade na mão, a produção de alimentos, por exemplo, que é algo que vai se acelerar. Precisa. Tem, sei lá, proteínas alternativas, algumas coisas, que também vão ter seu espaço, mas nós que temos na produção animal, por exemplo, eu não tenho dúvida que nós temos que procurar melhorar os processos de produção, extrair mais daquele mesmo ambiente, porque vai ter demanda. Nós temos uma operação na mão que vai continuar crescendo e tendo demanda. Momentos melhor, momentos não tão bons, né? Mas ao longo do tempo a gente vê que o país cresce nisso. E se a gente voltar para o passado, você vai encontrar alguns anos de desequilíbrio nisso, né? Mas vamos assim dizer, ao tempo, sempre viemos melhorando, evoluindo, procurando uma escala melhor, procurando uma eficiência melhor. Às vezes a gente tem que concentrar a produção em algum ambiente, porque aquele ambiente é mais favorável para aquele determinado produto, então tem que concentrar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que na operação da Copérdia nós vamos continuar perseguindo o crescimento, vindo da própria consolidação do ambiente que a gente está. Agora, a palavra de ordem é eficiência, né? Eu acho que a gente nos últimos anos teve uma certa folga, né? Todo mundo, todas as empresas, porque veio aí, infelizmente, a pandemia, né? Demandas muito grandes de tudo, a gente não encontrava o que precisava, pagava o preço que se pedia porque precisava, e agora vem
vem voltando o processo e vamos tentar voltar a uma realidade e começar de novo os processos de crescimento, que eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão vir e estão na nossa frente. Mas e o governo? Tu fala, mas e o governo tem que fazer a parte dele, ajuda na estrutura, deixa que a gente vai se virando aí, que o agronegócio é muito bom, né? Importante é a gente manter, como a gente brinca, né? O agronegócio vamos imaginar aqui um caminhão carregado, hoje ladeira acima, andando devagar, às vezes tendo um pouco de dificuldade, mas tem que ir abastecendo ele, né? E aí o governo tem que fazer a parte dele, porque se deixar ele parar, depois que ele tentar voltar a morar acima com esse peso que o agronegócio tem no Brasil, eu acho que nós não vamos ver ele levantar tão fácil. Então acho que essa é a preocupação que tem que estar sempre no radar. Legal, presidente. Muito bom o bate-papo, né, Gil? Bom, bacana. Muito bom. Eu quero agradecer, presidente, pela acolhida aqui na Copérdia. Cooperativa bacana. Muito obrigado por receber a gente aqui. E agradecer, né, por essa disponibilidade, por ter batido esse papo com a gente, esclarecido vários assuntos aí, que é de interesse do grande produtor, do pequeno produtor, de todo mundo que está aí nessa batalha aí do agronegócio. Muito obrigado, presidente. Ok, obrigado a vocês, né, por permitirem esse momento de a gente conversar um pouco com o nosso grande sul do Brasil. Eu tenho certeza que vocês fazem um trabalho muito importante, essa divulgação. A Copérdia é uma cooperativa pequena, com 22 mil cooperados, então várias atividades, melhorias, necessidade de buscar um mercado mais estável. Eu acho que essa oportunidade também de conversar com vocês e colocar um pouquinho daquilo que a gente vê e vive aqui é sempre importante. Então, obrigado a todos, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Aí eu desejo aí que todo mundo continue pensando no agronegócio que nem a gente pensa, né? Prosperar, buscar uma eficiência melhor, porque esse é o grande propulsor da economia do Brasil, dos estados, dos municípios, onde a maioria das cooperativas brasileiras estão instaladas. Certo. Juliano? Show de bola. Presidente, obrigado mais uma vez também por nos receber aqui em Concórdia, na sede da Copérdia. E fica o nosso convite, quando chegar lá no oeste do Paraná, passar por Marechal Cândido Rondon, passa lá para a gente tomar um café. Com certeza, né? Obrigado também você e Marechal também, a gente é muito amigo lá dos presidentes aí do Paraná, tem uma cooperativa muito importante lá em Marechal. O seu Eloy é nosso colega também de trabalho. A gente deseja que o vosso trabalho fortaleça o agronegócio e fortaleça as cooperativas, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa entrevista. Quer saber mais, quer nos acompanhar com todos os nossos programas, siga-nos através das nossas redes sociais e também do nosso site, O Presente Rural, o canal do agronegócio. Até a próxima.